Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos, um dos canais de conteúdo da plataforma Concrete Show. Aqui comigo está o Daniel Jardim, que é Head de Transformação Lean na construção do Lean Institute Brasil. O Lean pode elevar a produtividade no canteiro de obras e eliminar processos que não agregam valor ao resultado final. Esse conceito de construção enxuta também ajuda a alavancar iniciativas de inovação como o BIM, a digitalização e a industrialização. Daniel, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao Assuntos Concretos. Olá, Valéria, obrigado. Eu que agradeço o convite. Falar de Lean para mim é um prazer, é uma mania já, mais do que um trabalho. Dizem que quando você escolhe um trabalho, tem que escolher aquilo que você possa se Apaixona. divertir, né? Uhum. Que você tem uma paixão. E eu acho que eu escolhi direito. Eu sou super apaixonado, então eu me divirto bastante fazendo isso que eu faço, tá? Para A gente começar, Daniel, falando. vamos falar da tua paixão. Eu queria que você começasse essa nossa conversa, que você me explicasse um pouco da filosofia Lean, porque muitas vezes ela é confundida com uma metodologia, né? E aí, aproveitando já, associá-la à construção civil. Bom, para explicar isso, eu tenho que te explicar um pouco da minha história também, né? Claro, por favor. Eu já atuava como executivo em algumas empresas, com funções gerenciais, né? Eu fui apresentado ao Lean em 2003, ainda na manufatura, né? E, sinceramente, como tinha algumas coisas que são contraintuitivas no Lean mesmo, de fato, foi um pouco resistente. Mas aí eu ia lá, testava, fazia o que o consultor estava me dizendo, né? E não é que dava certo e eu tinha que dobrar minha língua, assim, né? Então, fui aprendendo. É o início de uma jornada, né? E na construção eu comecei a testar isso no final de 2012 para 2013 com excelentes resultados. Bom, mas vamos lá. Lean, de fato, é um jeito de pensar. Uhum. É uma filosofia mesmo, é uma maneira de encarar as coisas, né? É, tudo bem, eu acho que o mais importante é começar, né? Então, assim, começar pelo interesse. Pode chamar de ferramenta, de metodologia no comecinho ali para querer entender, mas depois, né, entende que é um jeito de pensar e que é algo amplo, né? Como a gente falou assim, alavanca muito resultado no canteiro, alavanca muito resultado no campo, mas Lean é para a empresa toda, é amplo, né? Você traça com esse pensamento Lean suas estratégias de longo, médio e curto prazo. E existem já empresas no ramo da construção, inclusive aqui no Brasil, que usam Lean já como uma raiz de pensamento de cultura, né? Então, assim, isso vai crescendo. Mas é uma jornada. A Toyota está nessa jornada e nesse crescimento desde 1950, desde o Plano Marshall, né? Então, e É onde assim, se surgiu, você... né, a filosofia Lean, de fato. Exato, exato. A filosofia Lean surgiu lá. Nós do Lean Institute estamos conectados com os precursores da criação do termo Lean, né? Porque em 1985 foi feita uma pesquisa pelo MIT sobre a cadeia produtiva no mundo. Uhum. E quando chegaram lá na Toyota, descobriram que eles conseguiam fazer muito mais com mais qualidade, com metade dos recursos, né? Opa, tem algo diferente aqui. Foi editado o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Uhum. Um pouco mais tarde, depois viram que isso era muito mais amplo que só a manufatura, e então o livro Pensamento Enxuto, né? Quem editou esses livros fundou o Lean Enterprise Institute nos Estados Unidos, né? E nós fomos o segundo instituto no mundo conectado ao Lean Enterprise Institute. E obviamente que o nosso fundador teve conectado com essa pesquisa no MIT também, tal, o José Tá. Roberto Ferro. E a partir daí, essa rede de institutos foi crescendo. Hoje a gente está presente em 30 países. Mas isso foi como criou o termo Lean e tal, e as empresas foram fazendo. Na construção, né, algo bastante novo assim, em relação ao tempo que as indústrias de manufatura já vêm praticando o Lean, né? Uhum. Mas se tem história, começou em 2001 sendo utilizado com empresas construtoras de navio, né?
E aí isso foi migrando e tal. Panorama hoje, aí, para que a gente veja isso como filosofia, né? Muitas empresas começam pelo campo, aplicando como ferramenta, como metodologia, com ganhos bastante significativos já, mas param, né? Então, às vezes, a cultura ela não cresce para a empresa toda, né? Normalmente as empresas elas têm o escritório central, principalmente de construção, né? E aí o time de obra está espalhado nos canteiros, né? Sim. Que tem suas durações 2 a 3 anos, obras mais longas, mas normalmente é isso, né? A aplicação no canteiro de obra com aquele time que está consolidado, ela traz resultados. Mas se você não traz isso para dentro de uma cultura corporativa, o que acontece é que você pode perder aquilo, né? E a gente sempre fala, Lean é uma medida sociotécnica, né? Ela é 70% comportamental e 30% são as metodologias, as ferramentas, Sim. que podem ter sido criadas a partir do pensamento Lean ou não. Lean é legal porque é democrático, né? Se tem uma ferramenta nova sendo criada, desenvolvida lá no mercado, opa, vamos dar uma olhada ali, vamos ver o que ela traz, o que ela conjuga, como é que ela... Dá para usar também? Dá para usar, traz aí, tá, vamos usar, vamos adaptar e tal, e vamos trazer para dentro. Na construção aqui no Brasil, eu tenho vivido isso, como disse, desde 2012, 2013. Sei de histórias de aplicação um pouquinho antes, ali, início de 2010 para frente, e mas ainda está no começo da jornada, para ser sincero. Ainda está focado bastante dentro das obras, principalmente, com resultados bons. Isso já é bom, como início de jornada. E o que a gente tem incentivado e provocado nas empresas, principalmente com os executivos, com os empresários e tal, é que eles absorvam isso em termos de ganhos competitivos corporativos para tirar só da obra, né? Trazer para áreas de suporte, para suprimentos, para RH, para Que seja finanças. sistêmico, quase? Exatamente, porque é um modelo de gestão, né? Sim. Se a gente entender que existe um livro lá, né, que foi escrito a partir de experiências de turnaround de empresas, né? E foi editado com o nome Pensamento Enxuto, né, que é o Lean Thinking, você entende que se toda a cabeça da corporação pensar nessa direção, você gera uma nova cultura e um sistema de gestão que apoia essa nova cultura, né? Então, é exatamente isso. Quer dizer, o Lean na obra é bom? Excelente. Por onde não devo começar? Comece simples, comece pequeno. Vai lá, melhore, reduza um tipo de desperdício por vez. Entendi. Né? Vá lá e melhore uma operação. Né? E você já vai ver resultado. Porque a gente ataca, de fato, o Lean é uma coisa legal, por quê? Porque apaixona, porque dá resultado, né? Acho que a melhor coisa que você vê, assim, você vai lá, conversa, faz, testa, e aí 2 semanas depois você vê que a coisa melhorou, que as pessoas falam assim, não é que eu estou conseguindo fazer mais fácil esse negócio? Eu acho que é isso, né? E eu estou conseguindo fazer mais fácil, muito mais rápido, resolver meus problemas. Então, Lean é resolver problemas. Entendo. Por que ele é contraintuitivo? A gente fala assim, né? Tem algumas coisas no Lean que é contraintuitivo, que a gente se apaixona por problemas. Não para manter eles vivos, mas a gente se apaixona em enxergar onde eles estão e resolvê-los. Quanto menores estiverem, mais fácil. Isso não quer dizer que a gente não vai para cima de problema difícil. Vai sim, e ataca de frente. Mas de uma maneira estruturada, de uma maneira coletiva, que é importante também. Uma das vantagens do Lean é que quando a gente conversa, a gente sempre estabelece processos de solução de problemas, né? E isso dá estrutura. Você envolve as pessoas, né? Escuta. A gente tem um mantra aqui no Instituto que a gente fala o seguinte, né? Vá ver, pergunte por quê e demonstre respeito. É isso, né? Olha, sei de um problema, sou um executivo, estou aqui sentado na minha cadeira, na minha mesa, numa reunião aqui no Zoom, vi um
infográfico de problemas ali, de números que não estão acontecendo numa determinada área da empresa ou num determinado processo. Né? O mais importante é que você possa entender aquilo como prioritário, desça da sua cadeira e vá lá naquele processo entender. Vá junto com o time. Então é por isso que a gente fala, né? Vá ver, pergunte por quê e demonstre respeito. O entendimento em relação a essa visualização do problema faz você construir um caminho para ser parte da solução junto com o time, né? E não só aquele modelo de gestão mais tradicional, né, na cadeira, olhando números e determinando, né? A gente trabalha muito com a liderança também, né? Então a gente tem recomenda a leitura aí de um livro chamado Liderar com Respeito. Mas a gente sempre fala, né? Existem 3 tipos de líderes. Aqueles líderes que falam, façam do meu jeito. Aquele líder que fala, faça do seu jeito, em vez de delegar, delarga, né? A gente briga, delargou, né? E aquele líder lean que faz assim, vamos entender e fazer juntos. Né? Torna a relação um pouco mais flat para que você possa resolver os problemas. Então, nesse caminho é que o Lean pode ser desenvolvido para a empresa toda. Mas se você pensa desse jeito, ir lá no campo, ir lá na obra, com coisa pequena, numa estação de trabalho, num pavimento onde você está trabalhando, ou para obras de infraestrutura, num local, numa área ali, né, onde você está trabalhando, e entender quais são os problemas que o time de campo está vivendo. Daquele Né? micro-organismo, né? Daquele micro-organismo. E dedicar ali, ser meia dúzia de perguntas e ser solidário como executivo ali. Eu te apoio. O que vocês acham que dá para fazer para resolver? Qual que te incomoda? Aqui, aqui, aqui. E interliga as pessoas para abastecer o time com aquilo que a gente fala de estabilidade básica. Você já começou a fazer ali, né? Então, assim, esse que é o modelo e esse é que é o jeito de pensar. Que é diferente de uma metodologia, diferente de uma ferramenta só. Mas a gente não é... A gente é contra continuar chamando de ferramenta ou metodologia, mas no início, se você não sabe, ou você não identificou, não sentiu que é uma filosofia, pelo menos vá lá e faça, do jeito que você imagina que é, mas vai lá e comece. Porque Lean só se aprende na prática. Acho que você adiantou um pouco a resposta à pergunta que eu vou fazer. Assim, como é que você avalia as iniciativas no Brasil da aplicação do Lean? Você diz que elas estão hoje um pouco restritas ao canteiro de obras de fato. É isso? Isso. Hoje, na construção, a gente vê mais isso, não sou em sua totalidade, a gente tem visto também algumas empresas que já estão trazendo esse pensamento, esse jeito de pensar para dentro, né? E começando a implementar cultura em todas as áreas. Mas, de fato, existe um entendimento que Lean na construção é um conjuntinho de ferramentas aplicado à obra. Né? Posso até dizer aqui, né? Algumas ferramentas chamadas de Last Planner System, que foi criado com pensamento Lean, um jeito de planejar puxado, que é o chamado Pull Planning, né? E uma ferramenta valiosa, que é uma linha de balanço, que é uma derivação de um jeito de montar um cronograma, onde você enxerga a posição do seu time em lotes menores, onde ele vai estar em parcelas menores, na semana. Ferramenta fantástica, tá? Traz resultados bons, mas não se limita a isso, né? Porque você tem, depois de tudo isso, uma conexão com todas as áreas, com suprimentos, com gestão de pessoas, com área de equipamentos, e principalmente, sabe do que? A área de finanças. E por que a gente fala da área de finanças? Né? É que quando você faz com ritmo, com fluxo, procurando a perfeição e com o conceito de puxada, que são os 5 princípios do Lean, eu vou até mostrar para vocês aqui esses princípios, né? Então aqui eu vou compartilhar com vocês aqui esses princípios. Deixa eu só pegar aqui.
quando a gente aplica esses 5 princípios aqui, primeira coisa é entender, né? Qual Tá. o valor do ponto de vista do cliente final? Eu estou conectado com o valor? Nem mais, nem menos. É exatamente aquilo que o cliente quer? Estou conectado? Isso é minha visão ali, né? Não posso perder isso nunca de foco. Né? Depois, para atender isso que o cliente precisa, eu vou conectar com o meu fluxo. Tudo que eu vou fazer na vida são caixinhas, né? Step, né? Desde tomar um banho, né? Onde eu tenho que definir, né? Eu tenho que os passos para eu tomar o banho desde a hora que eu vou me despir até a hora que eu vou me secar e me vestir de volta, tem steps, né? Então tem um fluxo, né? Pegar esse fluxo e colocar em fluxo contínuo, e aqui que está a chave da coisa, em ritmo, né? Uma caixinha não andar mais rápida que a outra. E a gente faz uma analogia, às vezes, com um trem, né? Uma locomotiva com uma velocidade constante e seus vagões, né? Cada etapa de construção é um vagão que não anda nem mais rápido, nem mais lento do que outro. O conceito de puxar, ao invés de eu empurrar a produção, adiantar serviços e tal, eu puxo. O que ficou pronto primeiro, puxa a necessidade do anterior. E assim você vai evitando esperas, Gargalos estoques. em geral, né? Você não estimula a formação desses gargalos. Você falou até um tema importante, gargalo, né? Olha só que interessante. Voltando ao nível anterior do ritmo, do fluxo contínuo, você tem ali, né, os seus vagões do seu trem e tem um vagãozinho que anda mais lento aqui do que os outros que estão com a rodinha mais solta. E esse aqui está com a rodinha presa. A velocidade que a locomotiva vai conseguir imprimir vai ser igual à força dela menos a resistência desse vagão mais lento. Quer dizer, quem dita a velocidade de todo esse seu fluxo é a função mais lenta, que é o gargalo. Tá? O Lean é legal porque você trata isso com transparência, esse gargalo, e atua sobre o gargalo. Quer dizer, você economiza energia, né? Você não fica gastando energia onde não é o centro do foco do seu problema. Né? Você vai ali no gargalo. Essa visão de fluxo e fluxo contínuo traz. E a puxada é isso, né? Se eu tenho esse gargalo aqui que está me restringindo, não adianta eu ficar produzindo mais para trás, entendeu? Sim. Porque tudo que eu vou produzir para trás, ele vai ficar ali represado, né? Por aquela função que é mais lenta. E é isso. Esse conceito de puxar identificando a restrição do meu processo, eu só vou puxar aquilo que eu posso absorver nessa função mais lenta do meu processo. Sim. E é óbvio, buscar o conceito de perfeição, tá? Então, esses 5 princípios não são só ali para a obra, né? Não são ali só para o canteiro. Se você olhar assim, esses princípios eles se aplicam para qualquer coisa que você faça na empresa, né? Desde gerar um relatório, analisar um documento e tal, você vai pensar tudo isso, tá? E, assim, se a gente pensar na construção, desculpa te interromper, mas na construção, quais são os principais entraves, as principais dificuldades? É encontrar essa uniformidade de nível de serviço, quando você tem vários prestadores no mesmo processo? Onde estão as fragilidades dessa sistemática, quando você tem vários elementos, várias variáveis, né? É horrível, mas quando você tem elementos que têm igual participação? Bom, acho que eu vejo em 2 momentos, assim. Bom, primeiro as dificuldades de implementar. E depois, durante a implementação, aí são os pontos mais duros aí, tá? Eu dividiria minha resposta em 2. As dificuldades para implementar é de convencer as pessoas de que esse jeito novo de pensar realmente traz resultados e que não tem uma ciência de foguete por trás disso, que ao contrário, é mais simples, né? Então o cara fala assim, puxa, mas eu já estou aqui queimando a cabeça aqui, né? Meus neurônios aqui pensando. Aí você veio falar um negócio para mim que é tão elementar, tão simples. Será que é isso mesmo? Será que isso vai resolver meu problema? Ou eu preciso de uma solução ali mais elaborada? Não estou dizendo que as soluções do Lean não são elaboradas. Pelo contrário, fazer o simples às vezes é mais difícil. Tá? Como eu já falei em outros eventos aí, eu acho que o meu maior medo
a gente tem os extremos, né? Aqueles que logo de cara compram a ideia, entenderam e são entusiastas, aqueles que são contra e já se revelam de fato. Fica mais fácil para a gente entender onde a gente vai sensibilizá-los, né? E normalmente fatos, dados e números sensibilizam, tá? A gente vai lá, mostra, faz um piloto, testa e sensibiliza. A minha maior dificuldade são os céticos. São aqueles que não se demonstram, né? Deixa eu ficar aqui em cima do muro, pagar para ver e tal, e aí eu vou para o lado que der certo, tá? Mas também, ok, normalmente dá certo, então eles pulam para o lado de quem está acompanhando, tá? Mas você vê que não é necessariamente uma dificuldade técnica, são as pessoas. Uhum. Porque como é um jeito de pensar, precisa ter essa condição, né, com as pessoas. Porque precisa estar disposto a mudar. É normal você perguntar, né, quem quer mudança e todo mundo levanta a mão, né? Mas quem quer mudar, aí já diminui um pouco das mãos levantadas, né? Porque Uma grande mudança no diferença. outro é fácil, né? Eu quero ver mudança com o outro. Agora eu mudar, eu ter minha parcela de esforço, às vezes é mais difícil. Na construção a gente não tem tanta barreira dentro do campo, tá? No campo em si, falando com o pessoal de operação, até o pessoal mais operacional, Uhum. porque eles vivem boa parcela dos problemas e se veem na necessidade de resolver. Quando você vai lá e dá um auxílio, estende a mão e tal, eles param para te ouvir. E A mesma normalmente nos resistência? ajudam. Nas corporações, a gente tem encontrado um pouco mais de resistência no nível de técnicos e no nível de média gerência. Mas também nada difícil também. No fundo, depois a gente tem conseguido seguir. Tem muita gente que fala, não, isso daí é só para onde você tem repetibilidade, né? Não, não é verdade, né? A gente tem feito, assim, obras industriais, por exemplo, né, onde você tem uma repetibilidade muito baixa, né? Uhum. O jeito de pensar Lean tem enxugado muitas coisas, né? É óbvio, se você tem ali uma obra residencial, né, de edifícios residenciais ou de casas repetitivas e tal, você praticando aquilo todo dia, a curva de aprendizado já vai ajudar, e você fazendo aquilo de visão enxuta, com aquela visão total do fluxo, você vai te ajudar. Uhum. Obras menos repetitivas, você tem uma dificuldade maior, entrando para a segunda parte já da resposta, para você enxergar aonde você consegue tornar esse fluxo em fluxo contínuo. Então, você tem que quebrar em marcos, em separações e tal. Existem várias metodologias já apoiando para que essa implementação tenha sucesso, né? Não necessariamente são metodologias da filosofia Lean, mas que beberam da fonte do Lean. E a gente tem usado muitas outras coisas, né? Então você vê algumas metodologias do CII, aí, chamada de AWP, que já quebra as demandas em pacote, são aplicadas, tem boas aplicações para obras não repetitivas. O uso de metodologias ágeis, né, principalmente aquela visão do Scrum e dos sprints, nada mais é do que você quebrar em lotes menores, avaliar entregas menores, parciais e tal, e isso tudo vem de encontro com o jeito de pensar Lean. Isso ajuda nas obras, tá? Tem ajudado nas obras, e isso tem demandado um apoio de outras áreas, como conexão de suprimentos, conexão de gestão de pessoas, de equipamentos, de engenharia, de planejamento, para poder apoiar isso na implementação das obras. Mas, de fato, o comportamento sempre vai ser, a mudança de comportamento tem sido o elemento-chave para que a filosofia Lean traga maiores resultados do que já tem trazido para o mercado. A eficiência dos processos Lean, dos processos da aplicação da filosofia Lean, melhor colocando, abre caminho para a implantação de conceitos 4.0 na cadeia construtiva, né, da construção civil, Sim. como o uso do BIM. Eu queria que você fizesse essa relação, Lean e BIM, construção mais enxuta, como coexistem?
Olha só que coisa fantástica, né? Eu até tive assistindo o vídeo que a última entrevista que você fez sobre BIM, né? E sobre a relação da lei e tal, e da ferramenta sendo obrigatória, e a metodologia BIM sendo obrigatória. Mas vamos lá. Trocando em miúdos aqui, a gente tem duas situações. Falar de BIM e falar depois de construção 4.0, que é uma coisa mais ampla até do que só usar o BIM. Mas falando de BIM, a conexão com o jeito de pensar ali, né? BIM é um enabler fantástico para que esse jeito de pensar Lean traga ainda mais resultados e possa conectar de fato com a empresa toda, tá? Então, existem algumas facilidades. Trocando em miúdos, assim, reduzindo para um universo, os defensores de BIM aí, os experts, me perdoem se eu cometer qualquer gafe aqui, mas vou fazer um resumo muito simplista aqui. Mas no BIM você tem a capacidade de construir sua obra virtualmente, tá? Então, você sai daquele universo em que todo mundo saía para construir obras com um projeto básico, com várias incertezas e definição das coisas na hora ali que você tinha que fazer no campo, para uma antecipação, né? O que acontece é que se você continua pensando com o modelo tradicional, quer dizer, com esse modelo não enxuto, na hora que você vai construir sua obra no modelo matemático, né, no computador, a grande chance que você tem é de construir sua obra do mesmo jeito que você vinha construindo tradicionalmente. Quer dizer, com mais desperdícios, menos enxuto. Tá? O que a gente tem colocado é que pensa primeiro a sua estratégia de construir sua obra, seja ela com blocos, ou seja ela com um ponteiro de um mouse numa tela de computador, pense em linha antes. Né? Então, desenvolva esses 5 princípios. Qual que é o valor que eu devo entregar aqui? Né? Que nível de qualidade que eu tenho que entregar? Com que velocidade eu tenho que entregar? Com que custo eu tenho que entregar? Então, o seu primeiro valor em algumas vertentes. Eu coloquei aqui qualidade, prazo e custo, mas pode ser outras. Né? Usabilidade, funcionalidade, experiência do usuário, N vertentes que podem definir o que é valor para o cliente que está comprando aquilo. Né? Depois, qual é o fluxo otimizado que eu tenho que fazer isso? E na hora de você construir seu fluxo, para você construir sua obra no BIM, pensa ela do fim para o começo, porque aí você vai ter certeza que você está puxando. Né? Bota isso em ritmo. A gente já falou do puxar, puxe na hora de construir. E procure a perfeição para atender esse valor. Né? Esses 5 princípios estão conectados. Então, o BIM te dá a chance, por exemplo, de antecipação de problemas. De você quebrar esses elementos menores, né? E visualizar a factibilidade deles. Né? E principalmente conectar com lista de materiais, com um fluxo financeiro adequado, extrair dados para conectar com o seu software de ERP para balizar o seu fluxo financeiro, o consumo de materiais, gestão de pessoas e tal. E aí a gente começa a entrar numa questão de gestão de dados. Tá? O BIM é fantástico também para manter histórico de desenvolvimento, bibliotecas do que eu fiz, dos módulos, como eu construí, do processo que eu estabeleci ali para construir. Né? Mais do que o produto em si, né? Como que a gente concebe o processo, tá? Então, o BIM é fantástico assim, para visualizar, para antecipar de problemas e tal. Quando você começa a conectar com softwares de gestão no campo, né? E software de gestão empresarial, aquilo que você extrai do BIM, aquilo que você traçou e extraiu do BIM, você começa a fazer um trabalho de gestão de dados. Lembrando que para ir para a construção 4.0, né, existem alguns steps na indústria 4.0, até a decisão autônoma de sistemas para decidir como é que você corrige o seu processo, né? Você tem um caminho a seguir. O BIM
dá uma boa base para começar a ir para esse lado, tá? Não precisa só para ir para a construção 4.0, você não precisa começar só pelo BIM. Mas como no Brasil existe já essa lei, principalmente para obras públicas, de você ter que aplicar o BIM agora em projetos, aproveite, né? O medo é que, da maneira como está colocado, tem alguns gaps de estruturação para que você defina como usar o BIM corretamente. O medo é que o BIM seja só um step comercial, sabe? Eu tenho que fazer com o BIM, mas eu não vou extrair o melhor do BIM para o meu processo. Aí é o modelo tradicional. A gente, quando conecta o Lean, a gente sempre fala, né? Já que eu tenho que fazer, qual é o melhor valor que eu posso extrair desse modelo, né? Então aí conecta. O valor, como é que eu integro isso no meu fluxo? Como é que eu tenho isso em fluxo contínuo? Como é que eu puxo isso e não gero estoque, não gero uma função burocrática ali, né? Como é que eu uso melhor isso e como é que eu extraio perfeição desse item, né? Uma visão de futuro que a gente sempre fala é o seguinte, né? Imagine você com o pensamento Lean enxuto, você projetou sua obra no BIM e depois você dá um óculos de realidade aumentada para o seu operador lá no campo, ele bota o óculos e ele enxerga o dia de trabalho dele ali. Ele terminou o serviço dele, ele bota o óculos de novo, bate as fotos e sai um relatório de qualidade daquilo que ele fez. Se está certo, se está errado, se tem pontos, não entendeu? Então essa é uma visão de futuro que eu vejo que ela está até próxima de acontecer para algumas empresas que já estão encarando isso. A gente vê o pensamento Lean como base de tudo isso. É o que a gente sempre fala, né? Não adianta você digitalizar as coisas se o seu processo não está bom. Porque se você digitalizar o seu processo ruim, você vai ter um processo ruim digital, que custa mais caro do que o feito na mão, em caneta e papel, no máximo no Excel, né? Então, assim, é esse o cuidado que a gente fala. Então, assim, agora, você precisa ter Lean na empresa inteira para começar também a fazer a sua transformação digital, o seu caminho também para a indústria 4.0, que são duas coisas diferentes, mas que têm conexão. Não, mas você pode escolher uma parte da sua empresa, que seja o gargalo, por exemplo. Então, você analisou o fluxo da sua empresa, viu que ali é um gargalo e talvez, ou normalmente ferramentas digitais ajudam muito, né? Então, você identificou que é um gargalo, pensou Lean ali, começa por ela, e depois você vai interligando ali. Então, assim, você não precisa ter Lean na empresa inteira, você precisa pensar Lean para você fazer. E na construção não é diferente, né? Daniel, muito obrigada pela sua participação. O canal está aberto para você voltar, para a gente discutir outros assuntos pertinentes à construção. Mais uma vez, obrigada. Queria agradecer a audiência e convidar para o próximo Assuntos Concretos. E não deixem de acompanhar as novidades na plataforma da Concrete Show. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, obrigado. Conecte aí no Concrete Show, curtam. É isso. Tchau, Obrigado. obrigada. Tchau, tchau.